Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. 17 anos de experiência e credibilidade. Resenha. 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 Salve, salve galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. Bater um papo com um cara que viajou o mundo inteiro, tô morrendo de inveja das histórias dele. Antes de começar o programa eu tava batendo papo, ele me contando um pouquinho dessa loucura sã, podemos dizer assim, de viajar e conhecer o mundo. Eu tô falando do Alessandro Pires, que viajou por boas partes do mundo aí, tem um monte de história legal para contar pra gente. E a gente vai começar esse bate-papo agora. Seja bem-vindo, Alessandro, ao nosso programa, cara. Obrigado, Roberto. Boa tarde aí, galera. São inúmeras experiências aí, né, Roberto? Como você já sabia um pouquinho aí da história, acontece o seguinte, né? Isso daí foi uma coisa que ela não foi planejada, na verdade. Eu queria começar o papo, inclusive, por aí, para saber da onde veio essa ideia, qual que é a tua formação, o que que você pensou, porque assim, é uma atitude meio radical, né? Enquanto muita gente está correndo para tentar estudar, fazer especialização, começar de treininho, de estagiário numa empresa e ali fazer carreira, você optou por algo totalmente diferente, né, cara? Sim. Como é que começou isso e onde é que pintou essa ideia aí? Certo, olha só. O início de tudo foi aprender uma nova língua, na verdade, né? Isso foi uma necessidade que eu tive, na verdade. Profissional? Tanto profissional quanto também, assim, particular, assim, né? Eu sempre tive algumas oportunidades aí na minha vida de conhecer pessoas que conversavam fluentemente outras línguas, e isso sempre me atraiu muito, né? E eu acabei me formando em comunicação aqui no Brasil, saindo da comunicação social, eu comecei um MBA, né? Digamos assim, uma preparação para o MBA, o Executivo Júnior em Campinas também. E nesse período eu estava trabalhando na área aeroportuária, onde exigia também... Aqui em Viracopos. Em Viracopos, eu trabalhava através da Tristar para a Lufthansa e tal, né? E lá o pessoal, a maioria é tudo alemão e tal, e conversa muito em inglês, e eu... muitas vezes aconteceu até um caso de... o pessoal fez uma pegadinha comigo lá no aeroporto, que foi o seguinte... ligaram e começaram a conversar... Eu estava sozinho no escritório, ligaram... começaram a falar inglês comigo, e eu sabia pouca coisa, né? Eu estudava já inglês, mas quando eu atendi o telefone e começaram a falar inglês, eu travei, não falei assim, poxa vida, meu, e agora? Eu falei assim, a única coisa que eu sabia falar numa situação dessa, que era, just a minute, segurei aqui, eu falei, agora, pra onde que eu corro? Não tinha ninguém para socorrer. Não tinha ninguém para socorrer. Então... isso daí foi de pouquinho em pouquinho, foi desenvolvendo ali dentro de mim uma necessidade de falar. Foi quando surgiu uma oportunidade. Da primeira viagem? Da primeira viagem, que foi para Brisbane, na Austrália, que é uma cidade mais calma, digamos assim, ela fica numa... Eu estava entre Brisbane e Canadá. O que aconteceu? Eu fui na agência, eu fui estudar os casos, né? Devido às condições climáticas e tal, linha do Equador bem... Brisbane tem praia, não? Brisbane, a praia mais próxima de Brisbane está a 1 hora de lá de trem, que é Gold Coast, né, que é uma das mais conhecidas e tal. Porém, a linha do Equador está bem próximo aí, digamos, da nossa região aqui. Então seria Brisbane, seria mais ou menos Indaiatuba, digamos assim, né? E Sydney lá embaixo, que é mais conhecido, digamos, aí, Santa Catarina, coisas desse tipo, né? Então, eu peguei
E optei por Brisbane por ser não tão frio, né? Um clima mais parecido até com o uma Brasil, cidade né? um pouco mais calma, mais parecido, né? Então eu fui para lá, 6 meses, listening, writing and speaking, né? O curso pesado foi o que eu tinha combinado com os meus pais, né? E Essa primeira viagem foi um patrocínio, é isso? foi, digamos assim, meu pai me ajudou muito, né? Meu pai me ajudou muito nesses 6 meses. E aí você abandonou o trabalho e foi para lá. Fui cara e pra lá, coragem. com a cara e coragem. Eu arrumei minhas malas, não vi a hora de chegar lá e tal. Cheguei lá, todo aquele curso no aeroporto, eu já vi que todo aquele curso que eu tinha feito de inglês Não ia servir pra nada. não servia pra nada, porque no aeroporto eu já falei, o segurança ali já falou, já me perguntou algumas coisas, eu já falei assim, que língua que é essa? Falei, que língua que esse cara tá falando? E era inglês, né? Então, quer dizer, eu já me enrosquei ali e tal. Eu falei, não, agora eu vou, agora é a hora. Entrar de cabeça. Entrei de cabeça, fiquei aí 6 meses, estudei muito e tal. O que acontece? Depois de 3 meses, a saudade, ela aperta muito, saudade da família e tal. E foi quando eu peguei e falei assim, olha, realmente é difícil ficar longe dos pais. Eu sempre com os meus pais e tal. E fui me vacinando, ainda bem que já existia Skype e tal, né? Isso Comunicação via internet, né? E tal. Então, depois desses 3 meses eu comecei a entender um pouco mais a língua, tal. Com 5 meses eu já comecei a retrucar. E aí foi quando estava chegando na reta final do último mês e meu pai, poxa, que bom que você já está voltando e tal, e não sei o que, já tá todo mundo te esperando, e aquela coisa, e aí eu comecei a sentir uma coisa, eu falei, poxa, agora que eu fiquei aqui 5 meses, ralando, tentando me comunicar com o pessoal, tentando me virar, agora que eu consigo, né, falar, retrucar, bater papo e me virar, conhecer mais o pessoal, né, e não sei o que, agora que eu iria aproveitar, eu vou ter que voltar, poxa, alguma coisa está errada, né. E foi quando eu falei, olha, pai, eu vou precisar ficar mais um pouco, não é ainda a hora. E aí foi aquela coisa, né, mudança de planos, mas como assim? E a sua pós-graduação e não sei o quê, Que e os estudos, o que você vai fazer? O negócio é o seguinte, se você quiser ficar, você vai ter que se virar. Vai ter que se virar e vai andar com suas próprias pernas aí. Então, quer dizer, um cartão que eu tinha, que às vezes ele me ajudava lá, ele foi desligado. Cortou. E aí você conseguiu trabalho lá. Foi nessa época que, assim, o brasileiro ele se vira em qualquer situação. É incrível, impressionante, incrível, porque falando o português correto, né? Quando a água bate ali, você sai nadando. Você pega e você aprende a nadar na hora. E nada muito bem. E vai numa boa. Então, foi o que aconteceu. Peguei, conversei, conheci um colombiano lá, que cuidava de uma galeria, era tipo um shopping de 4 andares, e tinha muitas vitrines lá, e eu falei pra ele, o negócio é o seguinte, eu preciso, se eu não arrumar um emprego, eu tenho que voltar pro Brasil, e agora tá na hora, tal, expliquei pra ele a situação, ele falou, olha, é o seguinte, cara, sabe limpar a vitrine aí, tal... Pô, lógico que eu sei, eu sou fiz isso a vida inteira. Eu falei, poxa, eu sou profissional nisso aí. Então, eu peguei e comecei. Ele me ensinou como mexer com os produtos. E tinha um elevador também lá que eu limpava o vidro. Eram espelhos, né? E vitrines, né? E tal. Comecei e ali naquele troco eu falei, pô, agora eu já sei que eu consigo me virar e vou conseguir pagar meu aluguel e comida, tal. Bom, aí eu cresci, a segurança cresceu, a saudade da família, também eu já tinha tomado uma vacina, na verdade. Então, foi quando nisso, o bate-papo com o meu chefe, digamos assim, esse colombiano, ele falou, poxa, em Sydney também eu conheço um pessoal, se você for lá, você vai arrumar um emprego, isso. Eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha ali e tal, caí para Sydney, e aí Sydney as coisas começaram a modificar. E aí lá eu conheci um pessoal de uma agência, onde eu tinha até conversado, olha,
eu preciso de um... Você precisa estar trabalhando para você estar lá, né? Você Uma precisa agência de propaganda mesmo, é isso? Você precisa de uma agência de... Você é formado assim, em propaganda, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas uma agência que ajuda os brasileiros Tá. com escolas, cursos, enfim, empregos, etc. Conheci um rapaz muito legal lá que falou, poxa, se você precisa de uma pós, eu tenho um curso de uma pós aqui que você vai poder começar a pagar ali, faz isso comigo, me facilitou algumas coisas assim. E ele falou, basta você arrumar um emprego e você começa a estudar com a gente, você faz essa pós-graduação aqui. E aí foi um toque mágico que aconteceu, né? Na verdade, foi aquela que eu falei assim, bom, se eu precisava voltar para o Brasil para terminar a pós que eu tinha começado. Você arrumou a oportunidade de fazer lá, juntou as duas coisas? Eu juntei as duas coisas, eu falei, pronto, tá explicado tudo. Obrigado pela luz aí, né? Só agradeci e falei, é isso daí. E me matriculei, trabalhei de garçom, ajudante de chefe de cozinha, trabalhei com mudança, colocando aqueles sofás enormes, porque eu nunca tinha visto sofá daquele tamanho, mas daqueles, carregava sofá e descia escada, prédios de 3, 4 andares que não tinham elevador. Tem que subir no ombro. Quer dizer, então eu estava fazendo uma academia também. Lógico, né? lógico. De dia fazia academia, que era o trabalho, e à noite eu estudava. Foi aí então que eu mudei para o backpacker. Né? Eu vou chamar o intervalo, na volta eu quero que você conte, porque essa mudança foi fundamental para você conhecer outras pessoas do mundo e te levar a viajar pelo mundo. Né? Sim, sim. Na volta do intervalo você vai contar isso pra gente. Maravilha, tá certo. Galera, segura aí que o papo tá muito bom e a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.